Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda trazendo mais um vídeo para você nesse canal, seja bem-vindo. Quero te agradecer pela sua audiência, pela sua presença aqui, também pela sua inscrição. Eu agradeço desde já pela sua inscrição, isso aí. Valeu também pelo seu like, por favor compartilhe o vídeo se você gostar e também comente, né? É muito difícil a gente encontrar aqui no YouTube canais que tragam assim conteúdo de boa música e coisas da cultura em geral. Então é necessário que a gente coopere um com o outro para que esse tipo de chama não se apague, né? Falou bonito, né, cara? Caramba, meu Deus do céu! São 20, eu vou trazer aqui 20 letras de músicas mal interpretadas, compreendidas, ou aquela música que a pessoa canta, mas a letra não é bem aquela. E tem até música que é mal usada em certas situações. Então, sem ordem de preferência, eu vou trazer aqui, a começar pelo Queen. Tu lembra da situação do Queen no Rock in Rio 1985? É claro que ali a Glória Maria, grande, saudosa Glória Maria, nossa repórter, estava lá enchendo o pacová ali do Freddie Mercury ali no hotel, fazendo entrevista com ele. E ela perguntou 500 vezes a mesma coisa. Mas a letra de I Want to Break Free fala sobre a sua masculinidade. E o Freddie Mercury rindo para ela com toda a paciência do mundo. Não, minha filha, não. Não, nada disso. A música nem fui eu que fiz, foi o John que fez a música. A letra nem é minha, por que você está perguntando isso? Aí ele dava um tapinha no ombro dela. E ela, não sei se é por conta da postura e da escolha do Freddie Mercury, que nunca foi assumida, ela começou a perturbar o rapaz sobre, né, a sua sexualidade, trazendo assim linkando com a música I Want to Break Free, e ele, claro, ele negou. Então tá aqui a música do Queen, I Want to Break Free, sendo mal interpretada pela Glória Maria e talvez por muitas outras pessoas. Também na nossa lista, a música essa aqui eu já falei várias vezes, Mr. Crowley. Meu Deus do céu, a música Mr. Crowley do Ozzy Osbourne. Ele não tá fazendo apologia ali ao Mr. Crowley, né, o grande ocultista aí, que é seguido realmente por muitos, né? Inclusive o grande Raul Seixas, né, tinha uma queda pela filosofia do Mr. Crowley ali, aquela coisa toda que você sabe. Mas o Ozzy Osbourne em sua música está sentando o pau, chamando ele de tolo, inclusive quem vai atrás das suas teorias e teologias de tolo também. Então, muita gente acusa o Ozzy Osbourne de ser isso e aquilo por conta da sua música que tem o título Mr. Crowley, mas essa música não faz apologia nenhuma ao Mr. Crowley, muito pelo contrário, meio que acusa ele e dá aquela chamada nele, né? Nada a ver. Também na nossa lista aqui, Mr. Tambourine, do grande Bob Dylan. Tu conhece o Bob Dylan, né? Um dos mais conhecidos de todos os tempos, considerado um dos maiores letristas também. Algumas pessoas diziam que esse Mr. Tambourine era um traficante que traficava droga ali para a galera, inclusive para o próprio Dylan. Ele disse que ele só veio saber o nome desse cara que traficava droga depois de ter composto essa música, que na verdade essa música ela foi direcionada por um cara que tocava mesmo panderola, aquela meia-lua, chamado Bob Langhorne, um conhecido dele que tinha trabalhado com ele no álbum, e colocou o nome da música Mr. Tambourine. Por conta disso, nada a ver com o negócio de traficante, nome de traficante, da qual ele pegava ali a sua cobra branca, você entende? Summer of 69 aí do Bryan Adams. Tu conhece o Bryan Adams, conhecido pelas baladas, ele grande baladeiro aí, músicas como Heaven, Do I Have to Say These Words, entre outras. Ele tem uma música chamada Summer of 69, né, que conta uma historinha ali, e muitos acreditavam que a letra de Summer of 69 falava da vida de um certo verão na vida do Bryan Adams. Bryan Adams, em 69, ele tinha 10 anos de idade, então nada a ver. Ele depois veio falar de que era uma alusão à sua
posição favorita. Tu lembra do Adam Sandler? Aquele filme dele? Pois é, então o Summer of 69 não está falando do verão de 69, ela está falando do 69 em si. Vai vendo, hein? Hallelujah, música do grande Leonard Cohen, que foi aí coverizada por um monte de gente, Jeff Buckley. Entre muitos outros, essa música aqui, algumas igrejas evangélicas, inclusive, sem conhecer muito bem a letra, mas cantando na decoreba, cantava essa música como um louvor a Deus, quando na verdade a letra ela é mais que um questionamento, está questionando algumas coisas e não reverenciando. Então é uma letra mal interpretada pela galera. Também tem a música aí Down Under, da banda Men at Works. A banda Men at Works está criticando ali o Austrália, o governo da Austrália naquela época, e a letra é como se fosse uma crítica, né, ao governo. E mal interpretadamente, a música ela começou a ser veiculada em comerciais como se fosse uma ode à Austrália, como se estivesse falando bem do seu país, mas a letra, pelo próprio grupo, né, dando sua declaração, ela está mais criticando que outra coisa. Mesma coisa a música Born in USA do Bruce Springsteen. O Bruce Springsteen, ele também fez essa música para criticar o governo norte-americano, e está dando uma cutucada lá em toda a perda de vidas no conflito do Vietnã. Então essa música é como se fosse ali uma sentada de paulada ali nos Estados Unidos. Mas o próprio governo usou essa música muitas vezes para enaltecer o país da águia, tá vendo? Nada a ver, a música mal compreendida aí do grande Bruce Springsteen. Também aqui na nossa lista nós vamos com a música Like a Virgin da Madonna. Tu conhece Like a Virgin, né? Like a Virgin, segundo o seu compositor, que é o grande Billy Steinberg, ele diz que essa música está falando sobre a saída de um relacionamento para outro. É como se você tivesse se tornando virgem cada vez que um relacionamento seu vai para o espaço. Alguns interpretam essa música como se fosse realmente a perda da virgindade. Agora você viu aquele filme do Quentin Tarantino chamado Cães de Aluguel, que tá a galera lá, o grupo lá de assaltantes lá na mesa falando sobre a música da Madonna, Like a Virgin, e a teoria do Quentin Tarantino sobre por que Like a Virgin. Se você não viu esse filme, dá uma olhada, que é muito legal a teoria do Quentin Tarantino sobre a letra da música da Madonna. Every Breath You Take, isso aqui todo mundo sabe qual é, né? O Sting, quando escreveu essa música, ele disse que o pensamento dele era um pensamento de um cara que realmente era como se fosse um voyeur, que ficava observando a sua ex à distância porque ele não estava conformado com a perda do relacionamento. Hoje as pessoas, né, o pessoal de hoje da lacração, aquele pessoal de hoje do mimimi, diz que essa música ela deveria ser cancelada porque ela está falando de um stalker, cara que persegue, essa coisa de hoje em dia, né, essa linguagem de hoje. Nada a ver, segundo o próprio compositor da letra, o Sting. Red Hot Chili Peppers com a sua música Give It Away, Give It Away. Aí, todo mundo já pensava que essa música, ela pelas suas letras ali, pelas suas frases, ela está falando de coisas sexuais. O Anthony Kiedis, ele falou que nada a ver, realmente está falando de um amor simples, um amor ingênuo, um amor, né, honesto. Você acredita nisso? Mas é o que diz o seu compositor. E o contrário, né? Quando você conhece aquela música, quando você ouve a música Come Together do Beatles, né? Come Together, o pessoal pensa que é vamos juntos, vamos lá, aquela coisa toda. Come Together, segundo John Lennon, e ele escreveu com esse sentido mesmo, com essa intenção, quer dizer chegar lá junto. Vocês são amorzão, né? Tá entendendo o que eu tô falando? Essa não é nenhum bobo, né? Come Together quer dizer chegando junto, meu amigo, chegando junto, no mesmo ponto, sabe? Você entende, né? Também na nossa lista nós vamos aqui com a música Total Eclipse of a Heart. Total Eclipse of a Heart, interpretada pela Bonnie Tyler.
uma composição daquele parceiro do Meat Loaf, dos seus discos lá, Bats from Hell, Out of Hell, sei lá, um negócio desse. O grande Gene Steinman. Ele escreveu essa música baseada em um casal de vampiros. O nome da música seria Vampires in Love, vampiros apaixonados, né? E ele imaginava a música exatamente assim. Quando você ouve a música cantada pela Bonnie Tyler, você interpreta que é uma música que fala ali de um casal, né, que também está com seus problemas e que estão separados. Na verdade, a intenção é que os vampiros apaixonados seriam, na visão do escritor, do cara que compôs a música, a verdadeira história por trás dessa letra, né? Você que já ficou apaixonado aí, apaixonada aí, dançando ou sofrendo de madrugada por causa de Total Eclipse of a Heart, que é um vampiro. Também aqui nós vamos falar da grande música My Way. My Way aconteceu da seguinte maneira. A My Way, cara, eu quando tinha meus 20 e poucos anos, quando eu estava começando a tocar teclado, eu era contratado para tocar em alguns casamentos, e o pessoal pedia para tocar My Way, cara. My Way é uma música que o Frank Sinatra, entre outras pessoas, cantaram, que fala de um cara que decide viver a sua própria vida. Eu chegava para as pessoas e falava, olha só, a letra de My Way não tem nada a ver com casamento, não. Ah, mas não tem problema não, a gente gosta por causa da melodia. E todo mundo achava que era uma música de amor, falando de amor, mas não, é amor a si próprio. Semelhantemente, eu era convidado muitas vezes para tocar aquela música do Romeu e Julieta, do filme mesmo, né? Pananana, em casamento. É uma trilha sonora de um filme que acaba em morte, né? E outra música também que eu tocava muito em casamento, porque pediam, mas eu explicava antes, né? Para não estar, né? Aquela coisa toda. A música do filme Em Algum Lugar do Passado, Somewhere in Time, com o Christopher Reeve, que ele morre no final também. Tu conhece esse filme, né? A música do John Barry. Cansei de tocar isso em casamento, cara. E o pessoal achando que é música romântica, porque é um filme romântico, mas com um final trágico. Também na nossa lista aqui eu vou trazer músicas que o pessoal não entende muito bem, cara. A letra, né? Que nem a música do Hit, aquela Menina Veneno, um abajur cor de carne. Outros dizem que é cor de carmim, não, ele quis dizer cor de carmim. É cor de carne mesmo, você tá tentando florear a coisa, mas é cor de carne mesmo a música. Também a música do Paralamas do Sucesso, que é aquela Entrei de Gaiato no Navio, que eu mesmo passei toda a minha adolescência, cantei, entrei de caiaque no navio, nada a ver, né, cara, a inocência. Por falar em música nacional, Legião Urbana com a música Daniel na Cova dos Leões. Essa música aqui, se você ainda não entendeu o que essa música quer dizer, presta atenção em toda a primeira estrofe dessa música que você vai entender do que Renato Russo está querendo falar, né? Muitas letras do Renato Russo são aleatórias, não dizem coisa com coisa, mas aqui em Daniel na Cova dos Leões ele explica direitinho o que ele está querendo dizer com aquelas primeiras frases ali. Dá uma ouvida que você vai entender o que esse cara está descrevendo. Também na nossa lista, a música Never Let Me Down, do Depeche Mode, Never Let Me Down, do Depeche Mode, Never Let Me Down Again, do disco Music for the Masses, de 1987, traz a letra do Martin Gore, falando de uma amizade que ele quer estar sempre junto com ele, que os dois eles estão vendo as estrelas, estão passeando, estão aquela coisa toda. Mas o Martin Gore futuramente diz que não tem nada a ver de amizade, você com um amigo ou com amiga. Ele está falando da cobra branca, né? A carreirinha branca, o pó dos anjos. Está falando que o melhor amigo dele, ele se referia naquela época a ela mesmo. Coca! Então, a música não está falando de amizade coisa nenhuma, e o Martin Gore está falando de uma viagem, né? Astral. Ou não. Para terminar nossa lista aqui de mais duas, a música Losing My Religion. Essa aqui para mim foi uma surpresa, até por conta do seu videoclipe escatológico. Eu pensava que essa música estava falando realmente do cara perder a sua religião, aquela coisa toda.
Mas não, o Michael Stipe está falando simplesmente de uma noite em que ele estava num local, numa festa americana, numa discoteca, e ele estava querendo se aproximar da moçoila lá e nada dele conseguir por conta da sua timidez. E estava ele sentado ali no canto, sob a luz dos holofotes, né? Pensando que ele não conseguiria mais nada com a menina. Inclusive, ele diz em uma entrevista que é uma espécie de gíria lá em Athens, na Geórgia, da onde o R.E.M. surgiu, como se você tivesse perdido a esperança em que algo acontecesse. No caso dele, pegar a danadinha. Também tem a música do Eagles, eu já estava esquecendo a música Hotel California, que a vida inteira eu ouvi dizer que estava falando sobre um massacre num hotel satânico, algo assim, como se o Hotel California fosse uma passagem para uma dimensão demoníaca, e tantas outras teorias de conspiração em cima dessa música. Segundo Don Henley, baterista e vocalista do Eagles, nada mais essa música tem a ver do que com uma forma de criticar o modo de vida americano, ou o sonho americano de ser, e uma viagem interior do personagem da música ali. Não tem nada a ver com hotéis satânicos, com viagens para outra dimensão, com massacre, nada disso, segundo o próprio integrante da banda, o grande Don Henley. Tá vendo? E para fechar, começamos com Queen, vamos terminar com Queen, que isso aqui é legal. O Brian May certa vez foi perguntado: Brian, o que Bohemian Rhapsody fala? O que ela... Cara, o Fred simplesmente escreveu um monte de frase aleatória e criou a música, não tem nenhum significado, não tem nenhum sentido. Quando você pega o disco para ouvir, você vê que ela não se encaixa em nada, e o disco não é um disco conceitual, não tem um tema no decorrer do disco. E realmente, você ouvindo a letra de qualquer maneira, ela realmente não significa nada, não tem nenhum sentido aquela letra, mas ainda na sua parte operística. Mas você analisando essa letra, como muitos já analisaram, não sou o primeiro, é claro, aliás, eu ouvi muita gente falando sobre isso, e tenho certeza de que de fato o significado é esse. A música nada mais está falando sobre o conflito do Freddie Mercury com a sua sexualidade, né? Toda a letra, quando você presta atenção na letra, você vê que está falando disso. Mama, just killed a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Ele está falando ali do seu conflito com o seu heterossexualismo imposto que ele tinha que viver, né? E outras frases da letra que, se você for analisar, pesquisar e ver direitinho, inclusive na parte operística, por conta do Tabu e outras coisas, Beelzebub e Bismillah, tem muitas coisas ali que apontam para isso, entendeu? Eu vou deixar o dever de casa para você dar uma pesquisada. Então, a letra de Bohemian Rhapsody fala de Freddie Mercury e seu conflito interior quanto à sua escolha sexual. Valeu, galera, são aí 20 músicas mal interpretadas aqui na nossa lista. Se você tiver mais aí, ou quiser corrigir alguma coisa, vai nos comentários lá e coopera aí para o conteúdo do nosso canal. Valeu, obrigado pela sua audiência até aqui, um forte abraço.